Nós, estudantes de farmácia da USP, em nosso trabalho vamos falar um pouco sobre cultura de células e engenharia de tecidos, e como isso pode mudar o rumo da medicina e do meio ambiente. Mas antes, uma pequena explicação do porquê o desenvolvimento dessa ciência vem mudando a perspectiva humana sobre saúde. Medicine is doing a better job of keeping us alive. But as we age, our organs tend to fail more. So that's a challenge, not just for organs, but also for tissues. Trying to replace pancreas, trying to replace nerves that can help us with Parkinson's. These are major issues. This is actually a very stunning statistic. Every 30 seconds, a patient dies from diseases that could be treated with tissue regeneration or replacement. So if salamanders can't do it, why can't we? Why can't humans regenerate? Actually, we can regenerate. Your body has many organs, and every single organ in your body has a cell population that's ready to take over at the time of injury. Happens every day as you age, as you get older. Mas existe um limite para esta regeneração? E quando o dano causado ao tecido for muito severo? Then we can start to use cells. The strategy here is if a patient comes into us with a diseased or injured organ, you can take a very small piece of tissue from that organ, less than half the size of a postage stamp. You can then tease that tissue apart and look at its basic components, the patient's own cells. You take those cells out, grow and expand those cells outside the body in large quantities, and then we use scaffolds, materials. To the naked eye, they look like a piece of your blouse or your shirt, but actually, these materials are fairly complex, and they're designed to degrade once inside the body. It disintegrates a few months later. It's acting only as a cell delivery vehicle. It's bringing the cells into the body. It's allowing the cells to regenerate new tissue, and once the tissue is regenerated, the scaffold goes away. This is actually a heart valve, which we engineered. And the way we engineer this heart valve is the same strategy. We take the scaffold, we seed it with cells, and you can now see here the valve leaflets opening and closing. We exercise these prior to implantation. Same strategy. O mais interessante são as estratégias usadas pelos pesquisadores para fazer tecidos. Several strategies to engineer solid organs. This is actually one of the strategies. We use a printer, and instead of using ink, you just saw an inkjet cartridge. We just use cells. And this is actually your typical desktop printer. It's actually printing this two-chamber heart, one layer at a time. You see the heart coming out there. It takes about 40 minutes to print, and about 4 to 6 hours later, you see the muscle cells contract. Another strategy that we have followed is actually to use decellularized organs. We actually take donor organs, and organs that are discarded, and we then can use very mild detergents to take all the cell elements out of these organs. So for example, on the left panel, top panel, you see a liver. We actually take the donor liver, we use very mild detergents, and by using these mild detergents, we take all the cells out of the liver. And we can prove that we retain the blood vessel supply. You can see actually that's a fluoroscopy. We're actually injecting contrast into the organ. So now you can see it start. We're injecting the contrast into the organ, into this decellularized liver, and you can see the vascular tree that remains intact. Além de ser uma área de grande avanço para as técnicas regenerativas, apresenta aspectos que tangenciam vigorosamente o ramo farmacêutico. Let's think about the drug screening process for a moment. You go from drug formulation, lab testing, animal testing, and then clinical trials, which you might call human testing, before the drugs get to market. It costs a lot of money, a lot of time. And sometimes, even when a drug hits the market, it acts in an unpredictable way and actually hurts people. And the later it fails, the worse the consequences. It all boils down to two issues. One, humans are not rats. And two, despite our incredible similarities to one another, actually those tiny differences between you and I have huge impacts with how we metabolize drugs and how those drugs affect us. One of the key technologies that's really important is what's called induced pluripotent stem cells. They were developed in Japan pretty recently.
Okay, induced pluripotent stem cells. They're a lot like embryonic stem cells, except without the controversy. We induce cells, okay, say skin cells, by adding a few genes to them, culturing them, and then harvesting them. So they're skin cells that can be tricked, kind of like cellular amnesia, into an embryonic state. So without the controversy, that's cool thing number one. Cool thing number two, you can grow any type of tissue out of them. Brain, heart, liver, you get the picture, but out of your cells. So we can make a model of your heart, your brain, on a chip. Imagine a massively parallel version of this with thousands of pieces of human tissue. It would be like having a clinical trial on a chip. We can actually use tissue engineering techniques to generate models of those diseases in the lab. Here's an example from Kevin Egan's lab at Harvard. He generated neurons from these induced pluripotent stem cells from patients who have Lou Gehrig's disease. And he differentiated them into neurons, and what's amazing is that these neurons also show symptoms of the disease. So with disease models like these, we can fight back faster than ever before and understand the disease better than ever before, and maybe discover drugs even faster. So some people think that these models sound well and good, but ask, well, are these really as good as the rat? The rat is an entire organism, after all, with interacting networks of organs. A drug for the heart can get metabolized in the liver, and some of the byproducts may be stored in the fat. Don't you miss all that with these tissue-engineered models? Well, this is another trend in the field. By combining tissue engineering techniques with microfluidics, the field is actually evolving towards just that, a model of the entire ecosystem of the body, complete with multiple organ systems to be able to test how a drug you might take for your blood pressure might affect your liver, or an antidepressant might affect your heart. Essentially, we're dramatically speeding up that feedback between developing a molecule and learning about how it acts in the human body. Our process for doing this is essentially transforming biotechnology and pharmacology into an information technology, helping us discover and evaluate drugs faster, more cheaply, and more effectively. Usando essas tecnologias de culturas de células, uma equipe holandesa de pesquisadores foi capaz de desenvolver um hambúrguer totalmente feito em laboratório, levantando dois aspectos muito importantes em se tratando de saúde: alimentação e meio ambiente. We don't have any fat in there yet. So obviously that's a factor that affects taste, but other than that, the consistency and the taste is in my mind pretty close. There's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy, but the consistency is perfect. O processo coloca células-tronco de bovinos em um líquido enriquecido com substâncias essenciais para o seu desenvolvimento. Então, elas se desenvolvem e se multiplicam até formar películas de carne. O primeiro hambúrguer foi feito em 2012 por um pesquisador holandês e na época custou em torno de $325 mil para ser produzido. Mas o preço vem caindo vertiginosamente. Chega a $11 atualmente e acredita-se que em breve ele terá um preço equivalente ao hambúrguer convencional. Mas você ainda deve estar se perguntando: o que o hambúrguer in vitro tem a ver com o meio ambiente? Aos 38 anos, Antônio José Junqueira Vilela Filho, o AJ Vilela, é um dos maiores pecuaristas do Brasil. Denunciado pelo Ministério Público Federal como o maior desmatador da Amazônia. Funciona assim. Tem a floresta lá, lindona, riquíssima, um ecossistema mais espetacular do mundo, mais espécies num único hectare do que em continentes inteiros. Aí chega um cara com uma motosserra e começa a derrubar a árvore ilegalmente e vender. Esse cara é um criminoso ambiental. Mas quem é que diz que o crime não compensa? No Brasil ele compensa, sim, e muito, graças a ele, ao boi. Por quê? Depois que ele mata a floresta, o invasor planta capim e solta uns bois lá. Não precisa de muito, não. Não chega a uma cabeça de gado por hectare. O boi no Brasil é um latifundiário. O boi é importante porque ele legaliza o dono. No momento em que o sujeito começa a criar gado e a vender carne, ele vai lá no governo, ele diz que está produzindo e consegue regularizar a posse da terra. A partir daí, ele tem acesso a financiamento com a menor taxa de juros do mercado. Ou seja, o hambúrguer de laboratório, por não depender da pecuária, não financia o desmatamento e a grilagem de terras. Mas não pense que este é o único problema que a pecuária desencadeia. Cada uma das vacas brasileiras gera mais efeito estufa que um carro.
Some a isso as emissões que o desmatamento causa e você vai ver que a pecuária é o maior problema ambiental do Brasil de longe. Metade das emissões de efeito estufa do país são causadas por desmatamento e arroto de vaca. Isso sem falar na soja que vai para a vaca. After energy production, livestock is the second highest contributor to atmosphere-altering gases. Nearly 1/5 of all greenhouse gas is generated by livestock production, more than transportation. Now, you can make all the jokes you want about cow farts, but methane is 20 times more poisonous than CO2, and it's not just methane. Livestock is also one of the biggest culprits in land degradation, air and water pollution, water shortages, and loss of biodiversity. I found out that 1/4 pound hamburger requires over 660 gallons of water to produce. Here I've been taking these short showers trying to save water, and to find out just eating one hamburger is the equivalent of showering 2 entire months. So much attention is given to lowering our home water use, yet domestic water use is only 5% of what is consumed in the U.S. versus 55% for animal agriculture. That's because it takes upwards of 2,500 gallons of water to produce 1 pound of beef. E por se tratar de um mercado de grande influência, que lucra bilhões de dólares por ano, é claro que existe muita política envolvida. Então, para tentar compensar o estrago que o petróleo norueguês faz no meio ambiente, o governo norueguês investe em projetos para manter florestas vivas em outros países. Sim, e o Brasil tem o Fundo Amazônia, que é uma conta bancária para financiar a sobrevivência da floresta. É tipo um crowdfunding, onde a recompensa é todo o planeta não secar e todo mundo não morrer. O Parlamento brasileiro, e um pouco mais adiante, com Sua Majestade, o Rei da Suécia, eu já tenho a mais firme convicção de que, embora muito rápida a nossa visita, ela estreita cada vez mais os laços entre o Brasil e a Noruega. A Noruega aproveitou a visita para anunciar que vai cortar suas doações pela metade. Enquanto Temer estava lá, a sua própria base no Congresso tentava aprovar com urgência a exploração comercial na região do Jamanchim, no Pará, uma área que está sendo invadida por criadores de gado. A ideia dos deputados é não só legalizar essa invasão, como anistiar os criminosos e, assim, incentivar novos invasores. Dos mais de 1 bilhão e 135 milhões do Fundo Amazônia, a Noruega deu 1 bilhão e 100 milhões. Sim, eles doaram 97% de tudo que tem nessa conta. Inicia hoje viagem oficial à Rússia, onde investidores acreditam na economia brasileira, na capacidade criativa de nosso povo para gerar empregos e renda. Então tá, foi isso que ele foi fazer na Rússia, vender a nossa capacidade criativa, a nossa criatividade. Vamos ver então o que o Brasil exporta para a Rússia, de fato. Tá aí, ó, soja, café, açúcar, tabaco, minério e, mais que tudo, carne. Tudo tá em vermelho aí, carne de boi, de porco, de frango, até de cavalo. Enfim, não é bem criatividade que o Brasil vende para a Rússia, é carne. O Brasil perdeu totalmente o controle do desmatamento. A cada minuto no país, sim, uma área de floresta equivalente a 2 campos de futebol deixa de existir. A cada minuto. Sim, a cada minuto. Estão entendendo isso? E antes estivessem fazendo 2 campos de futebol no lugar da floresta, porque ao menos assim daria para 44 pessoas jogarem bola. Mas não, essa área acaba sendo ocupada por um só boi. E olha, não fica achando que esse problema é só dos russos ou dos noruegueses. A maior parte da carne produzida no Brasil fica mesmo no Brasil. Não somos só os maiores exportadores, estamos rapidamente nos tornando um dos maiores comedores de carne do mundo, com níveis iguais ao dos Estados Unidos, que é um país muito mais rico. E para dar um panorama mais geral sobre os avanços que o hambúrguer in vitro representa, podemos falar sobre os seguintes dados. A produção do hambúrguer in vitro usa 45% menos água, emite 96% menos gases de efeito estufa e utiliza 99% menos espaço terra. Mas se tudo parece tão promissor, o que nos distancia deste cenário quase utópico oferecido por tecnologias como a cultura de células e a engenharia de tecidos? Some of the work you saw today was performed by over 700 researchers at our institute across a 20-year time span. So these are very tough technologies. Once you get the formula right, you can replicate it, but it takes a lot to get there. These systems are really hard to build, but we're just starting to be able to get there. E será que podemos confiar em tal tecnologia? When
When we launch these technologies to patients, we want to make sure that we ask ourselves a very tough question. Are you ready to place this in your own loved one, your own child, your own family member? And then we'll proceed. Because our main goal, of course, is first to do no harm. O que nos resta é apenas esperar. Que além dos avanços terapêuticos, que essas tecnologias também nos ajudem a pensar cada vez em mais alternativas sustentáveis para a produção de alimentos no mundo. People are starving, despite us having enough food for everybody. Where does it all go? 70% of the grain we grow is fed to the animals you eat for dinner. Why help the starving? You can't profit off them.